Aquieta minha alma. Uma viagem interior. Página 31. Capítulo 2. Perdão, ferramenta de libertação. Muito se fala sobre perdão. Parece até que está na moda. Somos incentivados a perdoar os outros, porque se entende que é essencial ao nosso bem-estar. Porém, a essência do perdão é banalizada, como se perdoar fosse igual a tomar um café. Mas não é. O perdão é muito mais que isso. É muito mais profundo. O perdão é curador. O perdão é divino, porém com a capacidade de nos humanizar, de nos tornar gente, de nos libertar de amarras que nos prendem ao passado. Atualmente, as neurociências têm muito a dizer sobre o que perdão e o reflexo detêm na qualidade de vida. Muito embora para muitos este tema pareça ter lugar apenas num quadro religioso, como por exemplo, a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, encontramos a célebre frase que diz: perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Nota 8. As neurociências são um campo de pesquisa de extrema complexidade, por tratarem do sistema nervoso e das suas implicações no ser humano. O cérebro é o foco em comum em todas as neurociências: a neuropsicologia, a neurociência cognitiva, a neurociência comportamental, a neuroanatomia e a neurofisiologia. O mundo cristão usa esta oração num contexto tão religioso, que acaba por perder a noção da sua profundidade. Aqui o perdão aparece como uma via de sentido duplo. Se eu quero ser perdoado nas minhas ofensas, também devo perdoar a quem me ofende. Não é a minha intenção falar da oração do Pai Nosso, mas sim do efeito que a falta de perdão exerce na nossa vida e o que isso produz nas nossas emoções e na nossa alma. Para aquietarmos a nossa alma, é imperativo conhecer o valor do perdão. Ouvimos frequentemente: eu não consigo. Estou a orar para que Deus me ajude a perdoar. Porém, no perdão não estão implícitos sentimentos ou vontades. No perdão estão implícitas a determinação e a decisão. Ainda que a pessoa não sinta vontade de perdoar, ela deve fazê-lo, para que a mágoa, a amargura, a raiva e, consequentemente, a vingança, não se destaquem na sua vida. Com ou sem vontade, devemos manter sempre a prática do perdão, porque em qualquer momento da vida alguém nos pode magoar, nos pode desiludir por isso. Devemos estar conscientes de que não podemos guardar ressentimentos e mágoas dentro de nós. É natural sermos invadidos por sentimentos nocivos quando somos magoados. Podemos chorar e ficar irritados, todavia não é salutar guardar esses sentimentos. As neurociências explicam que o perdão desencadeia um efeito poderoso neurofisiológico capaz de alavancar conquistas pessoais quando sentimentos tóxicos são eliminados. Sentimentos tóxicos tais como a mágoa, o rancor e a raiva, acabam por minar o bom ânimo e o alento de prosseguir. Os neurocientistas constatam que algumas pessoas, quando estão emocionalmente afetadas, sentem-se desanimadas e por vezes chegam a apresentar um comportamento de vitimização, quando atribuem aos outros a responsabilidade pela sua dor e pelo seu sofrimento. Deparamos vezes sem conta com pessoas que afirmam: estou assim por culpa da minha mãe, da minha esposa, do meu patrão. Atribuem a responsabilidade do seu infortúnio sempre aos outros. Normalmente estas pessoas sentem-se inferiores e desmerecedoras. Este comportamento, em nada contribui para quem pretende atingir conquistas pessoais, ou para quem quer seguir um caminho de vida com significado. Agindo dessa forma, a pessoa sabota muitas das oportunidades que a vida tem para lhe oferecer, fica cega, presa, impedida de desfrutar de tantas outras coisas que estão ao seu dispor. Para muitas pessoas o presente e o futuro não existem. Existe apenas um passado carregado de mágoas e fatalidades. Quando ouvimos os seus desabafos e conversas requintadas de detalhes mórbidos, sentimos o cheiro da naftalina de tantos reveses. Devemos ajudá-las a abrir as janelas do coração para que consigam viver o presente e alcançar o futuro sem a companhia do passado, permitindo que um ar fresco venha trazer novos ventos de limpeza a esse passado. Como eu sugiro por vezes em atendimento psicológico, é preciso olhar para o passado e despedir-se dele com amor e gratidão, quer tenha sido bom ou mal. Esse passado não irá voltar, mas pode, com toda certeza, influenciar o presente com atitudes, comportamentos, mentalidade e modo de estar na vida os quais, consequentemente, afetarão o futuro. Pense comigo, se a única porção que o passado traz consigo é ter sido importante na formação da pessoa em si, o que nos leva a não conseguir largá-lo? Fica aqui então uma sugestão: despeça-se do passado com gratidão, deixando-o no seu lugar de passado, para que permita dar continuidade à vida. Sim,
A vida segue o seu caminho sem pedir licença, e nós precisamos acompanhá-la. É saudável vivermos livres de traumas, medos ou velhas experiências emocionais que nos afetaram, mas temos de entender que o que foi, tem o seu lugar no passado e não no presente. Somos todos autores de uma história pessoal, construída ao longo dos anos. O modo como foi vivida, pode ser contada numa narrativa com sentimentos fracos ou empolgados, e com comportamentos resultantes desse passado, deixando transparecer o modo como nos relacionamos com os outros. Quando carregamos com os descontentamentos e as queixas emocionais causados pelas circunstâncias da vida, torna-se necessário, se não urgente, tratar com aquilo. O que ou quem foi o causador desses sentimentos? Lembremo-nos que nós refletimos sempre no presente a nossa história passada. Devemos ter consciência que é fundamental perdoar a quem ou o que nos magoou, guardando com carinho tudo o que nos fez bem, o que nos tornou felizes e nos fez chegar até aqui. Mas como perdoar se muitas vezes só o contar a história nos faz chorar e reviver as dores vividas, nos embarga a voz com raiva, ódio ou tristeza profunda? Como perdoar se a dor ainda é sentida? Como perdoar se a ferida emocional está aberta? O que foi bom não precisa de perdão, mas o que foi mal precisa de ser encarado de frente, resolvido e perdoado. Por vezes, esta atitude pode ser extremamente dolorosa, o que faz com que muitos omitam ou mascarem as suas vidas, como se nada tivesse acontecido. É como varrer o lixo para baixo do tapete e fazer de conta que o chão está limpo. É necessário fazer uma limpeza profunda e tirar lá de baixo o lixo. O perdão só precisa acontecer por causa do que nos aconteceu no passado. Perdão é por causa do ontem, senão o hoje fica preso e o amanhã não acontece. Quando não perdoamos, desenvolvemos um sentimento de culpa. O termo culpado transporta-nos para a imagem do juiz que dá a sentença ao réu. Culpado é aquele que infringiu a lei, que cometeu um crime e por isso tem que ser punido. É inquietante constatarmos que as pessoas se conformam com o que lhes aconteceu na vida, porque aceitam essa postura de réus e de culpados. Procuram constantemente justificações, aceitam passivamente as consequências dos erros do passado, habituando-se a viver como verdadeiros culpados. Permanecem em cadeias mentais, isolados e reféns do seu próprio passado. Sentem-se condenados. Sempre que alguém me diz, desculpa, eu respondo com um sorriso, sem culpa. Sinta-se sem culpa. A não ser que a pessoa tenha vivido um contexto histórico complicado, ou traga consigo cargas emocionais, ela não vai querer ser magoada, nem mesmo magoar ninguém, e se for sem querer, precisamos entender a razão que a levou a fazer o que fez. Não adianta sermos irredutíveis e mantermos um posicionamento emocional engessado querendo sempre equacionar culpados nas situações. Por isso eu afirmo sempre, sem culpa. O sentimento de culpa amarra-nos. O sentimento de culpa é fruto da falta de perdão. Não só o perdão que se deve a outras pessoas, mas o perdão que se deve a si mesmo. Existem dois tipos de perdão, aquele que devemos aos outros e aquele que devemos a nós. Na maioria das vezes, embora sejamos bastante relutantes em perdoar os outros, até o conseguimos, no entanto, quando se trata de nos perdoarmos a nós próprios. Enfrentamos imensas barreiras. Quando carregamos um sentimento de culpa por termos errado, seja consciente ou inconscientemente, sobre isto falaremos nas sessões de terapia, ficamos paralisados, impedidos de seguir em frente. Seja lá o que tenha acontecido, ou tenhamos feito, é imprescindível usarmos esta ferramenta de libertação que é o perdão. Quando se trata de passado, não há maneira de voltar atrás, a única decisão é curá-lo com perdão, para podermos encerrá-lo. Por mais doloroso que seja, precisamos voltar à situação que nos amarrou, tenha sido por frases, pensamentos ou lembranças e nos perdoarmos. Esta decisão é o passo necessário para conseguirmos seguir em frente na vida. Nas minhas sessões de atendimento, gosto de sugerir às pessoas que ainda se encontram agarradas ao passado e a inúmeros acontecimentos, que expressem a seguinte frase: eu sinto muito. Acredito que esta frase contém força para anular toda a culpa. Eu sinto muito, porque não posso fazer mais nada. Eu sinto muito, porque falhei e jamais poderei alterar o que fiz. Eu sinto muito porque não sabia. Eu sinto muito, porque errei apesar de querer acertar. Eu sinto muito porque magoei muita gente. Não importa a razão do problema que acompanha a pessoa, mas o eu sinto muito ajuda-nos a deixar o passado para trás. São as mesmas palavras que falamos a quem vai enterrar um ente querido. Os meus sentimentos. Nada mais pode ser feito. É óbvio que não nos referimos a pessoas com falta de integridade,
que no dia seguinte cometerão os mesmos erros, e que levianamente brincam com os sentimentos dos outros. Estamos a falar de uma reflexão genuína, profunda e individual. Quando conduzo pessoas a esse momento, na maioria das vezes, fazem-no com lágrimas sinceras nos olhos e muitas outras vezes choram copiosamente. Não é falsidade. É a necessidade de entrar em contato consigo e verbalizar o perdão para que as amarras sejam desfeitas. Eu sinto muito, é uma ferramenta, fala, eficaz para deixar o passado no lugar dele. O passado tem de ser verbalizado e não apenas pensado. Remoer angústias, porque não nos perdoamos pelo mal que nos causamos é um sentimento tóxico e doentio. Mas afinal, quem é a pessoa perfeita? Por que não conseguimos perdoar a nós mesmos? O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que não há um justo, nem um sequer. Nota 9. Bíblia Sagrada, Carta aos Romanos capítulo 3 versículo 10. Por mais que tentemos fazer tudo bem, iremos errar alguma vez e temos de nos perdoar por isso. Falhamos porque somos humanos. Já atendi pessoas que se lamentavam enquanto recordavam os erros. Eu não devia ter feito aquilo. Eu não devia ter me juntado àquela pessoa e feito esta sociedade e agora? A pessoa saiu ilesa e eu tenho toda a responsabilidade às costas. Eu não me perdoo por isso. Ou pior ainda, culpavam-se por abortos irremissíveis ou danos que consideravam irreparáveis. Como psicóloga, ouço, acolho e levo a pessoa a encontrar-se consigo, com as suas defesas e com os seus limites internos. Porque cada pessoa age de acordo com a sua estrutura emocional e valores morais. Não há padrão nem manual de instruções para que a pessoa se sinta mais ou menos culpada. A dor e o sofrimento já são suficientemente punitivos, não é necessário que alguém acrescente mais peso à culpa que já existe. Ninguém tem o direito de julgar a pessoa que tem dificuldade em se perdoar. Não conhecemos a história pessoal de cada um. Devemos aprender a respeitar os sentimentos dos outros e entender que muitas vezes as pessoas simplesmente não conseguem se livrar das suas bagagens emocionais. Fardos carregados ao longo da vida e acumulados na alma. O certo é que enquanto a pessoa não se livrar delas, não vai conseguir prosseguir na vida. Outra frase não menos importante é: eu perdoo-me. É uma chave que fecha a porta de trás e abre a porta da frente. O ato de se perdoar consegue levar a pessoa a vencer um desafio emocional que por si só, já traz sentimentos de realização que impulsionarão e animarão a pessoa a avançar. Este processo pode demorar muito ou pouco tempo, mas é importante que a pessoa se exponha a estes momentos de libertação pessoal, sempre mediado por alguém. Um psicólogo ou terapeuta, pessoas que estudaram para aprenderem a ouvir e a lidar com a dor e o sofrimento do outro, um conselheiro ou um amigo da máxima confiança. Mas sempre com outra pessoa, porque não conseguimos fazer este processo sozinhos. Gosto da afirmação bíblica do apóstolo Tiago: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. Nota 10. Bíblia Sagrada, Carta de Tiago capítulo 5 versículo 16. Quero fazer aqui uma ressalva: quando confessar as suas culpas, procure alguém íntegro e sigiloso, que depois de estar consigo, não vá contar aos outros as suas confissões. Escolha uma pessoa de extrema confiança, caso contrário o seu problema pode se tornar ainda pior. Quando alguma coisa nos aperta a alma, a única maneira de a retirar de lá é confessando. As palavras são um veículo de libertação. Não podemos deixar dentro de nós as angústias e os apertos emocionais que vivemos, senão adoecemos. Por isso, a minha sugestão aqui é que confesse, abra sua alma, conte os segredos que lhe apertam o peito, mas faça isso numa sessão de terapia. Pois o profissional tem o dever deontológico de não abordar o assunto com ninguém. Ou então, se tiver um conselheiro ou mentor da sua íntima confiança, certifique-se que a pessoa não irá divulgar os seus problemas pessoais. Segredados em conversas de confessionário. A ciência acredita que o perdão gera sentimentos tão positivos que é capaz de estimular o aumento da serotonina, ou seja, um neurotransmissor que atua no nosso cérebro e que produz sensações de felicidade. É claro que quando dizemos que perdoamos a outra pessoa, não estamos a isentar ninguém de nada. A pessoa que fez o mal continua a sua vida e não nos cabe julgá-la, nem qual irá ser o seu comportamento após termos decidido perdoá-la. Lembremo-nos sempre que não podemos mudar a vida do outro, só podemos mudar a nossa própria vida e perdoar faz bem a nós mesmos. Perdoar arranca as emoções e os sentimentos nocivos que as lembranças trazem. Não, o perdão não produz nenhum tipo de amnésia. Mas o sentimento tóxico que a recordação infligia, já não nos fará mal.
porque já não reviveremos a situação como se a estivéssemos a viver novamente. Quando perdoamos, travamos o dano que o assunto nos causava. Uma pessoa liberta da mágoa ou da ofensa causada pode não ter as consequências totalmente resolvidas, contudo, a liberdade emocional alcançada vai trazer novos horizontes e boas perspectivas para si próprio. Quando estamos magoados ou feridos, desencadeamos sentimentos como a tristeza, a decepção e a raiva. Nos momentos em que estamos a passar por estas situações, ou emoções, a única via que nos parece possível é não perdoar. É árduo pensar em perdão. O que fazer? Um dos passos essenciais é procurar um momento para refletir sobre a própria dor, senti-la primeiro para depois resolvê-la. Chamamos a essa fase aceitação. Não há como saltar esta etapa, não há como ignorar este degrau, é inevitável este processo, caso contrário, a pessoa prolongará o período de sofrimento. Se queremos resolver o problema, temos de enfrentá-lo. Uma dor intratada prolongada pode dar lugar a um sentimento de raiva e, por sua vez, desencadear o desejo de vingança. Não raras vezes, o desejo de vingança torna-se o senhor, e a pessoa que quer a vingança, o seu escravo. O sentimento nefasto é o senhor que dita a vontade, a pessoa é subordinada e obedece àquela vontade. Trata-se de um círculo vicioso de desesperança. A vingança jamais alcança a libertação. O ato de perdoar ajuda-nos a encarar idênticas situações, mas com atitudes diferentes, ou seja, quando o perdão é liberto pelas nossas palavras. Saímos fortalecidos e impulsionados para uma nova vida, novas emoções, novas experiências. O livro de Mateus conta que Pedro, o discípulo de Jesus, aproximou-se dele e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7. Jesus respondeu: Eu te digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Nota 11. Bíblia Sagrada, Evangelho de Mateus capítulo 18 versículos 21 e 22. O perdão é um processo diário, tem que ser posto em prática vez após vez, porque é impossível que as pessoas não se magoem, e não se ofendam. Há uma passagem na Bíblia que me estimula ao questionamento, porque me ensinaram que não seriam bem as 490 vezes. Sabemos que 70 vezes 7 são 490. Se fossem apenas 7 vezes, seria mais fácil. Mas porque são 490 vezes, talvez as pessoas questionem. Dizemos que perdoamos uma vez e já está. O importante é o coração. Quando de coração tomamos a decisão de perdoar a quem nos ofendeu, então as contas ficam feitas, os resultados emocionais chegam. Perdoei, está perdoado. Mas se temos dificuldade em perdoar, e a mágoa é profunda no coração, provavelmente teremos que interiorizar pela repetição, usando esta ferramenta que ajudará a liberar o perdão. Talvez o meu raciocínio possa parecer estranho, ainda assim vou deixar aqui a sugestão. Se o perdão destinado à pessoa específica que lhe fez mal, for confessado 2 ou 3 vezes por dia, ao fim de 3 ou 4 meses, teria completado as 490 vezes. Hoje vivemos na geração das respostas na hora, dos resultados instantâneos, por isso quando se coloca a ideia de repetir a liberação do perdão durante 4 meses, parece um absurdo. O perdão não é dirigido apenas aos outros, é dirigido à própria pessoa. Quando eu digo, eu perdoo fulano, eu falo para mim mesmo, falo para o meu cérebro entender que estou livre daquela pessoa, que estou livre do peso da mágoa causada por aquela pessoa. Eu falo à minha alma. A miúde, a outra pessoa nem precisa saber disso. O meu eu precisa entender que eu perdoo, mesmo que a outra pessoa não saiba disso. O que interessa é que eu estou livre de bagagens emocionais desnecessárias. Tenho levado pessoas a perdoarem entes queridos que já morreram. É claro que o morto nem sabe que foi perdoado, mas a pessoa que está viva, que carrega mágoas profundas, precisa da libertação do perdão. E eu sugiro que faça isso as 490 vezes. Por que repetir as 490 vezes? No cérebro, as informações são guardadas numa parte muito importante que se chama hipotálamo. Nessa região está a amígdala cerebral. Estrutura de grande relevância na maneira como recebemos emocionalmente as situações que passamos, os sustos e os impactos profundos das dores emocionais e das cicatrizes. Como diz o psicólogo Orlando Bueno, recordamos com maior facilidade aquilo a que associamos um contexto de importância emocional. Nota 12. Em Neuropsicologia da Memória Humana. Por isso, nos ofendemos com as pessoas. Entendamos que não são simples palavras ou ações sem significado, e ficamos emocionalmente ofendidos.
É assim que o nosso cérebro recebe as situações marcantes que a pessoa tenha vivido, por traumas, por visualizações ou até por repetições de situações ou factos. Imagine que a pessoa foi ofendida e magoada por alguém que não estava à espera. O sentimento de decepção e de dor foi profundo, e automaticamente ficou armazenado. O hipotálamo encarregou-se de guardar essa situação no cérebro, na sua memória de longo prazo. Como costumo dizer, ficou na gaveta. Como essa mágoa produziu dor na alma, esta está a sofrer e é necessário tirá-la de lá. A repetição é uma das maneiras pela qual sabemos que a memorização duradoura opera. Quando se repete algo até a exaustão, é certo que o conteúdo fica mais facilmente acessível. Então a sugestão das 490 vezes acede o armazenamento de informação do cérebro por outra via. Como a aprendizagem também vem pela repetição, nesse processo, o cérebro encarrega-se de passar essa informação ao complexo do hipocampo e acede aos lugares da memória de longo prazo, ficando lá guardada. Imaginando que o mal que tenha sido causado por alguém ficou retido na memória de longo prazo, ao fornecer uma informação diferente e liberar o perdão. Isso vai retirar a força à dor e curá-la, sem apagar a lembrança. Simplesmente já não causa dor. Claro que as informações sobre essa região do cérebro são muito mais profundas e detalhadas, mas descrevi-as de forma simplificada para explicar o processo da repetição. Esta minha proposta pode parecer insólita, mas funciona. Se tiver mágoas ou ressentimentos contra alguém, experimente fazer uma lista com o nome dessas pessoas. Coloque-a na sua mesa de cabeceira e repita-a de manhã e à noite durante uns 3 a 4 meses. Constatará que no fim desse tempo, a dor terá desaparecido. Sim, faça uma lista do gênero: eu perdoo fulano, eu perdoo Beltrano, eu perdoo Cicrano, eu perdoo a fulana. Coloque os nomes das pessoas que lhe causaram dor e aperto de alma, não é necessário colocar o motivo, e boa jornada do perdão. Perdoar é assumir as responsabilidades pessoais. É tomar consciência da nossa dimensão como ser humano e entender o seu significado. Esta atitude deixa para trás qualquer sentimento de superioridade e nos coloca no mesmo patamar do outro. Somos irmãos. Pessoas que perdoam são pessoas amadurecidas emocionalmente, que entendem quão falíveis e imperfeitas são. Somos iguais ao próximo, aquele com quem nos relacionamos, só assim descobrimos que está a genialidade da natureza do ser humano. Perdoar é lembrar sem rancor. É preciso perdoar, porque nenhum de nós é perfeito. Eu posso ter queixas de alguém, mas seguramente também alguém pode ter queixas de mim. Página 47. Imagem. Arrábida, Setúbal. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Rei Davi.